Boa noite, amigos, e bem-vindos mais uma vez ao programa Prophecy Odyssey. Nossa lição desta noite pode surpreendê-los um pouco. Falar sobre o mistério do último dia é um assunto de profecia. Hoje falaremos sobre um dos mandamentos. E você pode estar pensando, Pastor Doug, como isso se encaixa em um seminário sobre profecias? Acompanhe-me com muita atenção. Se você ler o capítulo 13 de Apocalipse, ele nos diz que esse poder da besta faz uma lei que diz que quem não adorar a imagem da besta deve ser morto. Bem, isso seria um problema para o povo de Deus, porque a Bíblia é bem clara. Nos 10 mandamentos ela diz, no segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura, semelhança de qualquer coisa nos céus em cima, na terra embaixo ou nas águas embaixo da terra, e não te prostrarás diante delas e as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Observe, amam-me e guardam os meus mandamentos. Há um mandamento que diz para não adorarmos imagens. Talvez você se lembre de que no livro de Daniel, capítulo 3, o rei Nabucodonosor disse a todos que se curvassem e adorassem a imagem que ele fez ou seriam mortos. O Apocalipse está se baseando nisso. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Não violaremos o mandamento de Deus, mesmo que seja um mandamento do governo. Veja em Daniel capítulo 6, o rei da Pérsia, Dário, fez uma lei que dizia que você não deveria orar a nenhum Deus, exceto ao rei, por 30 dias. Bem, isso é um problema para o povo de Deus, porque o primeiro mandamento, quem sabe, não terás outros deuses diante de mim. Na verdade, o primeiro mandamento diz, e o Senhor Deus proferiu todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Daniel disse, não posso ter outro Deus diante do meu Deus. E ele foi para os leões e Deus o livrou. Era uma lei governamental, uma lei mundial esse império. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha ardente e Deus os livrou. Nos últimos dias o diabo fará a mesma coisa novamente. Você já leu o livro de Esther? Foi criada uma lei para exterminar todo o povo de Deus porque Mordecai não se curvou e adorou Hamã. Porque isso violava os mandamentos de Deus. O diabo vai fazer a mesma coisa. Veja, todos aqui sabem que o diabo quer que você peque. É por isso que ele nos tenta. O que é pecado? A transgressão da lei de Deus. Mas o que o diabo vai fazer nos últimos dias é ser muito sorrateiro. Ele vai criar uma lei. E exigirá que as pessoas transgridam a lei de Deus, mas parecerá que estão obedecendo. Ele examinará os 10 mandamentos e dirá, posso criar uma lei que diga a todos para mentirem? Isso vai ser difícil de vender, que todo mundo mate, isso não vai funcionar. E se eu disser a todos, lembrem-se do dia de sábado, mas não o façam no 7º dia. Façam em um dia diferente. Apenas mude um pouco. Ele é muito esperto. E muitas pessoas vão pensar, que diferença isso faz? É uma coisa pequena. Portanto, siga-me e acho que você entenderá porque isso será um problema na profecia dos últimos dias. Pergunta número 1. Vamos à nossa lição. Deus criou o sábado somente para os israelitas. O que a Bíblia diz? Ele lhes disse, o sábado foi feito para os judeus. Não é isso que está escrito. Isso foi feito no 7º dia da criação. Deus fez o homem em 6 dias, no 6º dia, fez o mundo em 6 dias. Então, depois de fazer o homem, e a palavra aqui no grego é anthropos, você já ouviu falar de antropologia, falando sobre a humanidade, não apenas uma raça de pessoas. Jesus disse que o sábado foi feito para os seres humanos. Quantos aqui são parentes de Adão? Então você se encaixa. O sábado foi feito para a humanidade, e não o homem para o sábado. Deus não criou o sábado e depois fez o homem para servir ao sábado. Ele criou o homem e depois criou o sábado para ser uma bênção para o homem. Está vendo como isso funciona? E você leu em Êxodo capítulo 23, versículo 12. 6 dias farás o teu trabalho e ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento. E ele diz, e também o teu servo, e o filho da tua serva, e para que o teu estrangeiro seja, qual é a palavra? Revigorado.
Será que somente os judeus precisam se refrescar? Ou será que o Senhor também incluiu até mesmo os animais nesse mandamento? Será que Deus se importa com as criaturas? Então essas pessoas precisam de descanso? Sim, quando o Senhor disse que o sábado foi feito para o homem, Ele quis dizer para a raça humana, as pessoas precisam de descanso. Quantas pessoas estão lutando contra doenças relacionadas ao estresse? Alguns de vocês estão lutando contra o estresse. Quando Deus estabeleceu o sábado? Resposta, diz em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, assim os céus e a terra, lembre-se de que você leu as respostas azuis comigo, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram terminados, e no sétimo dia Deus terminou a obra que havia feito e descansou. No sétimo dia Deus terminou a obra que havia feito e descansou. O homem foi feito à imagem de Deus. Seguimos seu exemplo, ele descansou como um exemplo para nós. No sétimo dia de todo o trabalho que havia feito, agora vou continuar, o texto continua dizendo, e Deus abençoou o sétimo dia. Você sabe que bem aqui no início da Bíblia, um número é mencionado 3 vezes. Sete. No primeiro livro da Bíblia, vá para Apocalipse, no final da Bíblia, há outro número mencionado 3 vezes. 6, 7 é um número perfeito de Deus e de adoração a Deus. 6 é o dia em que o homem foi criado, é o número do homem. E o homem criou a adoração. E essa é uma batalha pela adoração que você verá em toda a Bíblia. O sábado foi estabelecido logo no início. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. O que isso significa? Tornou-o santo. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. Pergunta número 3. Sei que parece que estou indo rápido, mas você verá por quê. Tenho muito o que cobrir aqui. Como Deus demonstrou a importância do Santo Sábado? Ele diz em Êxodo, agora em sua Bíblia, se você olhar em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, vou pegar minha Bíblia bem rápido. Se você tiver sua Bíblia, não só encontrará isso em Êxodo capítulo 20, versículo 8, também está em Deuteronômio, capítulo 5. Você pode encontrar os 10 mandamentos e você os encontrará. E você os encontrará em lugares parciais, em vários lugares. Êxodo capítulo 20, versículo 8. É o mais longo dos 10 mandamentos. É o único mandamento que começa com a palavra lembrar. E está no meio da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado dos judeus. É isso que está escrito. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isso é o que chamamos de 4º mandamento. Agora, quando Deus escreve algo em pedra, qual é a importância disso? Quero que você pense no que Deus fez quando criou o mandamento do sábado. De fato, vamos colocá-lo aqui na tela apenas como um pequeno visual para que todos possam ver isso. Deus tinha os 10 mandamentos, eles foram escritos em papel. Vem uma massa de modelar. Ou em pedra. E quantos de vocês se lembram da história quando Moisés desceu a montanha? Eles tinham feito uma imagem de ouro. Deus jogou os 10 mandamentos de suas mãos e os quebrou no sopé da montanha. E se você está assistindo Charles e Heston, quero um pequeno fato surpreendente. Você conhece aquele filme antigo, Os 10 Mandamentos, de Cecil B. DeMille? Minha mãe participou desse filme. É uma participação muito pequena. Quando eu o assistia com as crianças, eu dizia, lá vai a vovó. Mas ela estava no filme. E ele disse que se você não viver pela lei, morrerá pela lei. E ele jogou os mandamentos fora. É verdade que ele os jogou no chão e os quebrou. Você sabe o que Deus disse? Volte aqui e vou lhe dar de novo. Ele falou com sua própria voz, escreveu com seu próprio dedo para indicar sua permanência. E como mencionei, é o mais longo dos 10 mandamentos. Agora, é incrível para mim que eu possa ir a quase qualquer igreja na cidade de Nova York. E quero reiterar que há bons cristãos em muitas denominações, estão todos ouvindo?
Não estou aqui para condenar, está claro? Quero descobrir o que a Bíblia está dizendo. Mas então eu digo, e lembrem-se do dia de sábado para santificá-lo, e as pessoas dizem, Pastor Doug, você está colocando essas pessoas sob escravidão. Isso é legalismo. O que aconteceu? Certa vez eu estava fazendo um seminário como esse, falei sobre esse assunto, e o pastor estava na plateia e se levantou e me interrompeu. Ele se levantou e me interrompeu. Percebi que ele estava bastante agitado porque suas orelhas estavam vermelhas. E ele disse, irmão Doug, cidade pequena, ele sabia quem eu era. Ele disse, você está colocando essas pessoas sob a escravidão das obras. Eu disse, espere um segundo, pastor. Eu disse, estou dizendo a eles para guardar o sábado, estou encorajando-os a descansar. E ele disse, eu perguntei, você acha que Deus quer que guardemos os 10 mandamentos? Ele disse que não. Então alguns de seus membros estavam lá e perguntaram, mas ele sabia que isso incluiria o 4º mandamento. Foi isso que ele disse. Eu disse, então você está me dizendo que o único mandamento que devemos esquecer é o único mandamento que começa com a palavra lembrar. Talvez Deus tenha dito lembrar porque sabia que havia o risco de esquecermos esse mandamento. A palavra de Deus é eterna. Jesus disse, o céu e a terra passarão, minha palavra não passará. Jesus disse, não penseis que vim destruir a lei. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Ele disse, portanto, todo aquele que violar um destes menores mandamentos, estas são as palavras de Jesus, e os ensinar será considerado o menor no reino dos céus, mas quem os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Então por que estou ensinando isso? Porque Jesus me disse para fazê-lo. Você deve discutir isso com ele. Essa é a lei dele. Cristo guardou a lei de Deus e o diabo vai usar isso como um teste e um ataque especial nos últimos dias. Agora basta usar o bom senso. Deus disse que se tirássemos um tempo toda semana e descansássemos durante o tempo que Ele abençoou, isso prolongaria a sua vida. Se Jesus disse, vem a mim, Mateus 11, e eu lhe darei o quê? Descanso. Jesus quer que experimentemos esse descanso. E o diabo está roubando a cultura dessa paz e desse descanso. A propósito, quando Moisés veio e disse ao faraó, deixe meu povo ir. Antes de Moisés e Arão irem ao faraó, disse que ele encontrou Moisés. Veio, reuniu-se com os anciãos. Você encontra isso no capítulo 5 de Êxodo, creio eu. Ele se reuniu com os anciãos de Israel. Ele diz que o Senhor Jeová se reuniu conosco e nos disse que nos libertaria, mas precisamos voltar a Deus. Precisamos nos comprometer novamente. Estamos nos afastando dos mandamentos de Deus. Os israelitas estão adorando ídolos egípcios e estamos nos esquecendo de descansar no dia de sábado. É por isso que quando Moisés vai ao faraó, o faraó diz a Moisés, já ouviu o que você está fazendo? Você está obrigando o povo a descansar. Você sabe qual é a palavra em hebraico? Moisés disse, você está fazendo com que o povo descanse no Shabat. É isso que está escrito. Ele disse, eu não vou deixar vocês descansarem. Na verdade, vou parar de lhes dar palha para os tijolos. Vocês terão de colher sua própria palha, e eu aumentarei sua carga de trabalho. Moisés é Cristo, ele diz, deixe meu povo ir. O faraó é o demônio, ele diz, trabalhe, trabalhe, trabalhe. O demônio quer que estejamos muito ocupados com os cuidados desta vida, mesmo com as coisas boas. Você pode trabalhar demais. Jesus disse, cuidado para que o seu coração não se sobrecarregue com o comer e o beber e com os cuidados desta vida, de modo que a segunda vinda o surpreenda desprevenido. O diabo não quer que descansemos. Você sabe o que está escrito sobre aqueles que têm a marca da besta? Eles não têm descanso. Esse é um assunto de profecia bíblica, amigos. Conseguem ver isso? Sobre quais duas coisas preciosas Deus diz que o sábado é um sinal? A propósito, essa foi a pergunta número 4. Responda Êxodo 31:17. Ele, o sábado, é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez, como se diz, o Senhor fez os céus e a terra. Ele fez isso apenas para o povo judeu, ou isso é um sinal para todas as pessoas que acreditam na palavra de Deus, de que Ele é o Criador? Você concorda comigo que muitas pessoas no mundo não acreditam mais que Deus criou? Elas acham que todos nós evoluímos de formas inferiores de vida. Eu costumava acreditar nisso, agora não consigo acreditar. Eu costumava acreditar que pelo fato de a vida ser tão complexa, a ideia de que a complexidade da vida aconteceu por acidente é realmente absurda. Você não consegue. Organização e design e sistema de interfuncionamento. Você sabia que eles estudaram uma célula
de um ser humano, uma única célula de um ser humano agora com um microscópio eletrônico. E chegaram à conclusão de que há mais máquinas, mais atividade e mais sistemas de interfuncionamento em uma única célula da vida do que esta é a ilustração, eu não a inventei. Os médicos estão dizendo que há mais atividade em uma única célula da vida do que a cidade de Nova York na hora do rush. Como isso poderia acontecer por acaso? Somos feitos de forma maravilhosa e temível. Todo dia de sábado lembramos que somos uma criação de Deus, feitos à imagem de Deus. Um dos motivos pelos quais acho que tantos jovens estão se comportando mal e se destruindo é o fato de que quando começamos a ensinar que todos nós evoluímos, o que acontece é que a vida é uma criação de Deus. Quando começamos a ensinar que todos nós evoluímos dos macacos, a taxa de suicídio disparou. Eles perderam o propósito da vida. Quando você diz aos jovens que existe um Deus, que ele tem um propósito para você, que você foi criado à imagem dele, esse é um destino totalmente diferente para os jovens. Portanto, Deus diz que uma das razões para o sábado é nos lembrarmos de que ele nos criou. Amém? É um milagre, é uma maravilha. Todo sábado nos lembramos de que ele é o nosso Criador. E você sabe o que mais isso significa? Ele é o chefe, ele é o Criador, nós somos a criação. Ele faz as regras, nós as seguimos. Do que mais a Bíblia diz que o sábado é um sinal? Ezequiel capítulo 1, versículo 12. Além disso, eu lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. O que as pessoas recebem na testa? Alguns dizem marca, outros dizem selo. Todo mundo pensa sobre a marca da besta na testa nos últimos dias, isso é verdade. Há uma marca da besta na mão ou na testa, mas eles se esquecem de que os justos também recebem algo na testa. É o selo de Deus. E essa palavra é um sinal. Deus coloca um sinal. Veja o que está escrito aqui. Além disso, dei-lhes os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, a fim de que o soubessem. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer Jesus, para que saibam que eu sou aquele que, o quê? Eu os santifico. Isso significa que eu os torno santos. Agora pensem nisso, amigos. Se eu lhes perguntasse agora mesmo, em que lugar do planeta fica a Terra Santa, o que você diria? Israel, claro, resposta certa. Isso é o que a maioria das pessoas diria, certo? Muçulmanos, judeus, cristãos, nós a chamamos de Terra Santa. Se eu dissesse onde fica a Terra Santa, como você chama a cidade sagrada? Jerusalém, resposta correta. É um pouco mais difícil, fique comigo. Se eu dissesse em que lugar de Jerusalém fica o Monte Sagrado, como ele se chama? Monte Moriá, às vezes chamado de Monte Sião. E o que há no Monte Santo? O Santo? Templo. E no templo sagrado, quando você entra no primeiro apartamento, ele se chama o quê? O lugar santo. E depois que você sai do lugar santo, você entra no santuário interno, que é chamado de quê? O Santo dos Santos ou o lugar santíssimo. E por que ele é chamado de lugar santíssimo? Há apenas uma coisa na sala. A Arca Sagrada da Aliança, certo? E o que há na Arca Sagrada da Aliança? A Santa Lei de Deus, escrita por um Deus santo com seu dedo. E na Santa Lei você encontra a palavra santo uma única vez. Lembrar o dia de sábado, para santificá-lo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Como você pode experimentar o amor sem tempo? Deus diz, eu amo você. Quero caminhar e conversar com você no jardim. Deus foi procurar Adão e Eva no jardim. Eles fugiram de Deus porque estavam nus e pecaram. Deus não fugiu de nós. Ele quer um tempo sagrado conosco. O diabo não quer que tenhamos um tempo sagrado com Deus, porque assim o conheceremos, o amaremos e o serviremos. Por isso, ele ataca esse mandamento. Porque se você destruir o tempo, você destrói o relacionamento. Isso faz sentido? É por isso que ele é muito importante para Deus e para o seu povo. E nos últimos dias, o povo de Deus voltará à fé que uma vez foi entregue aos santos. Todos nós voltaremos à religião bíblica. Amém. A Bíblia diz que é um sinal, é um selo, uma marca de sua autoridade. Número 5. O ponto principal é que se você é um cristão, você segue quem? Você segue a Cristo. Que dia Jesus santificou?
Diz que ele veio para Nazaré, Lucas capítulo 4, versículo 16. Ele chegou a Nazaré, onde havia sido criado, e como era seu costume, entrou na sinagoga. Costume, foi à sinagoga no dia de sábado. Qual era o padrão de Jesus, seu costume? E ele se levantou para ler. Ele costumava ir à igreja e lia, e eles o conheciam. Às vezes pediam que ele fizesse a leitura das Escrituras. Quando Cristo começou seu ministério, ele foi a Nazaré, entrou no templo e se levantou para ler as Escrituras. Ele dá um exemplo disso. Ele até leu as profecias, até Jesus ensinou a profecia bíblica. Portanto, Jesus ia à igreja todos os sábados. A propósito, alguém vai escrever uma pergunta, mas vou me antecipar a ela agora mesmo e vocês ainda podem perguntar. Pensei que Jesus tivesse vindo para acabar com o sábado. Ele não disse que isso não importa mais porque ele curava as pessoas no dia de sábado? Sabe, Jesus nunca disse que o sábado não era importante. Jesus nunca teve uma disputa sobre se o sábado deveria ou não ser guardado. Toda disputa sobre o sábado que Jesus teve com os líderes religiosos foi sobre como guardá-lo. E não se ele deveria ou não ser guardado, porque você sabe que os 10 mandamentos foram escritos por Cristo. O sábado surgiu antes ou depois do pecado? Antes do pecado, ele não fazia parte da lei cerimonial, fazia parte do plano perfeito de Deus. Somente os judeus precisam de descanso. Ou a raça humana precisa de um tempo de descanso. E a propósito, o Senhor chama o sábado de santa convocação. Levítico capítulo 23. Convocação significa reunir, assembleia. Ele quer que nos reunamos e o adoremos, porque precisamos uns dos outros. Amém? E quanto aos apóstolos, qual era a prática de Paulo e dos apóstolos? Encontramos o exemplo de Jesus. E quanto aos seus seguidores, o que eles faziam? Veja, por exemplo, em Atos, capítulo 17, versículo 2, Paulo, como era seu costume, essa é a sua prática, foi até eles e durante 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. E alguém vai dizer, bem, Paulo só fez isso porque estava tentando alcançar os judeus. Continue lendo. Ele, Paulo, argumentava na sinagoga todos os sábados, persuadindo tanto judeus como gregos. Isso significa judeus e gentios. Eles usam essa palavra de forma intercambiável. E se você duvida disso, dê uma olhada em Atos, capítulo 13, versículo 42. E quando os judeus saíram da sinagoga, os gentios rogaram que estas palavras lhes fossem pregadas no sábado seguinte. A cidade inteira se reuniu. Deixe-me dar-lhes outro versículo. Em sua Bíblia, se olharem para o capítulo 56 de Isaías, se tiverem suas Bíblias, talvez queiram ir até lá rapidamente. Quero ler algo para vocês no capítulo 56 de Isaías. Trata-se de uma profecia. E o versículo 6, e para os filhos do estrangeiro estes são não-judeus, que se uniram ao Senhor para servi-lo. Talvez sejam alguns de vocês. Amar o nome do Senhor, ser seus servos, todo aquele que guarda o sábado para não o profanar, que se apegam à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte e os farei miseráveis na minha casa de oração. Não. O sábado é um fardo ou uma bênção? Deus amaldiçoou o dia ou o abençoou? Ele diz, eu os farei felizes na minha casa de oração. Alguém quer alegria? Para os filhos do estrangeiro. Ele está dizendo que qualquer um que queira me seguir, guardar o meu sábado, eu o farei feliz. Eles se reunirão em sua casa para adorá-lo. Casa, ele disse, Jesus disse, minha casa deve ser chamada de casa de oração para todas as nações. Amém. Não apenas para um grupo de pessoas. Os judeus foram chamados para anunciar essa verdade ao mundo, não para guardá-la para si mesmos. Número 7. Jesus pretendia que seu povo guardasse o sábado depois que ele morreu por seus pecados? Em Mateus 24, onde Cristo está falando sobre profecias a respeito de seu retorno, sobre um grande período de problemas e perseguição, ele disse, orem para que seu voo. Ele não está falando da Delta ou da United. Ele está falando sobre fugir para salvar sua vida. Ore para que seu voo não seja no inverno, porque não haverá comida nos campos se você tiver que fugir para salvar sua vida, ou no sábado. Porque ele diria ao seu povo para orar para que não precisassem fugir para salvar suas vidas no dia de sábado? Jesus, você quer orar para não ter que fazer isso no sábado e perder essa bênção, quando deveria estar descansando? Você está se preocupando. Ele sabia que o povo de Deus estaria guardando isso perto do fim dos tempos. Pergunta número 8. A Bíblia ensina que o povo de Deus do fim dos tempos também estaria santificando o sábado do 7º dia?
Veja a profecia que se encontra aqui em Apocalipse 12 e 17, o dragão. Quem é o dragão? Aprendemos que ele é o diabo que se enfureceu com a mulher. Agora, a mulher é um símbolo da igreja. Em Apocalipse, há uma mulher boa e uma mulher má. Essa é obviamente uma mulher boa porque o diabo não gosta dela. Isso faz sentido? O dragão se enfurece com a mulher, a noiva de Cristo, e vai fazer guerra com o resto de sua descendência. Descendência significa sua semente no final dos tempos. Quais são as duas características de identificação? Quem faz o quê? Quem fala sobre, quem pensa sobre ou quem guarda? Quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, Apocalipse capítulo 14. Temem a Deus e lhe dão glória. Essas 3 mensagens vão para o mundo. Se você ler em Apocalipse 14, ele nos diz no versículo 14 que eu olhei e vi um semelhante ao Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Quem é esse? Jesus está chegando. Antes de Jesus vir no versículo 12, 3 mensagens importantes vão para o mundo. Essas mensagens que estão se espalhando são retratadas sob esses anjos. Elas estão voando no céu, o que significa que estão percorrendo o mundo. E o que essas mensagens dizem? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E o que fazer? Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Sabe de uma coisa? Essa é uma citação do 4º mandamento. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra e o mar. Uma mensagem está sendo divulgada no mundo para que se volte às Escrituras nos últimos dias. Cristo disse: tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, e também devo chamá-las. Elas ouvirão minha voz. Haverá um rebanho e um pastor. Pessoas sinceras que amam Jesus e sua palavra estão ouvindo o Espírito Santo neste exato momento. O céu e a terra passarão. Minha palavra não passará. A lei de Deus não precisa ser mudada. Nós é que precisamos mudar. Amém? Ele quer que voltemos. Jesus disse: o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que constrói sobre a rocha. Os 10 mandamentos foram escritos na rocha. E sabe de uma coisa? Não estou com problemas. Porque quando eu estiver diante do Senhor e Ele disser: Doug, por que você ensinou as pessoas sobre o sábado? Eu direi: bem, por um lado, Senhor, você o guardou. Por outro lado, o Senhor me disse para fazê-lo. O Senhor disse: quem ensinar até mesmo um dos menores mandamentos será grande no reino dos céus. E o Senhor escreveu com seu dedo e falou com sua voz. Agora a Bíblia diz: lembrem-se do dia do Senhor para santificá-lo. 6 dias você deve trabalhar e fazer todo o seu trabalho, mas o 7º dia é um sábado. Você pode me dizer em que parte da Bíblia há um mandamento para santificar o 1º dia? Não há mandamento. Isso vem das tradições. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que fazem o quê? Cumprem a ordem. Esse é o capítulo 14 de Apocalipse. Depois que o anjo diz: adorem aquele que fez, guardem os mandamentos de Deus e tenham o testemunho de Jesus, ou ter a fé de Jesus. Nesse versículo está escrito: bem-aventurados, aqui, último capítulo da Bíblia. Bem-aventurados os que cumprem os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e entrem pelas portas da cidade. Você acha que Deus está dizendo: bem, nem todos eles. Ele nos deu um desconto de 10%. Você pode tirar um dos 10. Quando Deus disse 10 mandamentos, Ele quis dizer 10 mandamentos, amém? O novo pacto são esses 10 mandamentos em nosso coração. E você sabe o que é realmente interessante? Se você voltar 100 anos atrás, basta ler sua própria história cristã. Batista, metodista, pentecostal, carismático. Todos eles acreditavam no dia do Senhor. Eles apenas acreditavam que você o guardava em outro dia. Eles eram muito cuidadosos, não faziam compras, tinham roupas especiais para o domingo. Havia coisas que não podiam fazer. Quantos de vocês sabem disso? Tudo o que precisam fazer é ler os escritos. Leiam o que Charles Spurgeon diz sobre a guarda do sábado. Leia o que Moody diz, grande pregador. Leiam o que Billy Graham costumava dizer, ou Billy Sunday. O que está ouvindo de mim não é novidade, mas simplesmente foi esquecido por grande parte da igreja porque estamos preocupados em seguir nossos próprios caminhos e nosso próprio prazer nos cuidados da vida. Não é essa a verdade? E estamos sofrendo as consequências com o nosso estresse. Disso, número 9. Todos os salvos que estão no céu guardarão o sábado? Muito bem, já falamos sobre Moisés. Sabemos que Adão no jardim do Éden guardou o sábado. Algumas pessoas dizem: bem, não, pastor Doug.
Eles não guardavam o sábado até os 10 mandamentos. Sim, Deus falou sobre isso, mas não há nenhum exemplo de alguém que guardasse o sábado antes de Êxodo 20. Errado. Dê uma olhada em Êxodo 16. Quando Deus fez chover o maná do céu, sabe o que ele disse? Vocês o receberão 6 dias por semana. Você receberá o dobro na sexta-feira. Porque não vou lhes dar nada no sábado, pois não quero que saiam para colher, cozinhar o dobro na sexta-feira para poderem descansar no sábado. E quando algumas pessoas saíram, sabate em busca de maná, Deus disse a Moisés: até quando vocês deixarão de guardar os meus mandamentos? Ele chamou isso de mandamento mesmo antes de escrever os 10 mandamentos. Não caia nessa. Ouço pastores dizerem algumas coisas que são simplesmente tolices. Eles dizem que Deus não tinha os 10 mandamentos antes de Êxodo 20. Quando José, que viveu muito antes de Moisés, disse à esposa de Potifar: não vou cometer adultério, porque como posso pecar contra Deus? José sabia que o adultério era um pecado? Quando Deus disse a Caim, isso é bem antigo, Caim e Abel: o pecado está à sua porta porque você quer matar seu irmão. O assassinato era um pecado no início? O sábado remonta à criação, amigos, portanto não caiam nessas coisas. Ouço as pessoas dizerem coisas ridículas para tentar se livrar de um dos mandamentos de Deus. Por quê? Nós o guardaremos no céu? Moisés o guardou? Jesus o guardou. Os apóstolos o guardaram. E no céu? Isaías 66, versículo 22 e versículo 23. Pois assim como os novos céus e a nova terra que farei permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerão a tua descendência e o teu nome. E acontecerá que de uma lua nova para outra, isto é, de mês para mês, e de um sábado a outro, toda a carne, está escrito todos os judeus ali, toda a carne virá e adorará diante de mim. Eis aqui uma pergunta. Se eles guardavam isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e nós vamos guardar isso no céu, então quem você acha que será o pregador no céu? No céu? Alguém vai dormir durante o sermão? Então faz sentido que o povo de Deus ainda se reúna para adorar diante do Senhor em seu dia santo agora? Cristãos bíblicos, sim. Podemos ter certeza de que o atual 7º dia da semana, o sábado, é o mesmo sábado, o mesmo 7º dia que Jesus guardou. Isso sempre me surpreende porque as pessoas nunca tiveram problemas para descobrir quais são os dias até aprenderem a verdade sobre o sábado. As pessoas nunca tiveram problemas em saber que dia era domingo até aprenderem a verdade sobre o sábado. Elas dizem, bem, não temos certeza. Talvez o domingo seja o dia do Senhor e seja o 7º dia. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E eles dizem, bem, não houve mudanças no calendário? Houve mudanças no calendário. Mudamos do calendário juliano para o calendário gregoriano. Nenhuma mudança no calendário afeta o ciclo semanal. É um mito mental porque vemos os dias da semana no calendário. Achamos que um afeta o outro. Não é assim que funciona. Seu aniversário cai em um dia da semana diferente a cada ano. São 2 ciclos de tempo completamente diferentes, separados e distintos. Quando eles mudaram do calendário juliano para o calendário gregoriano, e isso não foi uma coisa ruim. Eles precisavam fazer um ajuste para o ano bissexto porque continuavam a se atrasar 1/4 de dia a cada ano e as estações estavam fora de sincronia. Então, o que eles fizeram foi tirar a quinta-feira. 4 de outubro, 15:82. E disseram que amanhã seria o dia 15. Eles acrescentaram 10 dias. Mas será sexta-feira. A quinta-feira foi seguida pela sexta-feira. É assim que sempre acontece. Não houve nenhuma mudança no calendário, desde que se possa medir a história que tenha afetado de alguma forma a continuidade do ciclo semanal. A maior prova disso é que há 16 milhões de judeus em todo o mundo. E você pode me convencer de que alguns deles ficaram presos em uma ilha deserta e perderam a noção do tempo. Mas para que toda a nação se esqueça. E depois temos os muçulmanos. Sexta-feira é o dia sagrado deles. E há 1,7 bilhão deles. Eles não se esqueceram de quais são os dias da semana. E há os cristãos, que a cada Páscoa celebram a ressurreição e uma vez por semana celebram a ressurreição no primeiro dia da semana. Eles não têm nenhum problema em saber que dia era domingo. Deus não muda. Número 11. Deus permite que alguém mude seu dia santo? A Bíblia diz, em Provérbios 30, versículos 5 e 6, que toda a palavra de Deus é pura. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja considerado mentiroso.
Você sabia que o profeta Ezequiel disse que nos últimos dias os sacerdotes esconderam os olhos do meu sábado? Isso ainda é verdade hoje em alguns círculos. Número 12. Quando começa o dia do Senhor e quando ele termina? A Bíblia diz que da tarde à noite você celebrará o seu sábado. E novamente veja em Marcos, capítulo 1, versículo 32. E à tarde, quando o sol se pôs, as pessoas queriam trazer seus doentes para Jesus curar. Ele os teria curado no sábado. Ele não tinha nenhum problema com isso. Não havia problema. Se os médicos pararem de curar as pessoas no sábado, é claro que não. Há certos trabalhos necessários que devem ser feitos no sábado para aliviar o sofrimento humano. Portanto, há algumas coisas que são obviamente necessárias, mas em nosso trabalho normal, você já viu Jesus na carpintaria no dia de sábado? Não, ele ensinava, pregava, curava no sábado. E não há nada de errado nisso, mas ele começa ao pôr do sol. A ideia de que os dias começam e terminam à meia-noite, esse é o horário romano. E os tempos bíblicos, você sabe, nem sequer tinham esses dispositivos para manter o tempo assim. Os dias começam e terminam com o pôr do sol. Número 13. Que dia é o dia do Senhor em Apocalipse 1? Algumas pessoas dizem, bem, pastor Doug, vocês guardam o dia de sábado, mas nós guardamos o dia do Senhor. E elas dizem, esse é o dia da ressurreição. A Bíblia diz isso? Não. Quando João escreve em Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, ele diz, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Do que ele está falando? João era prisioneiro dos romanos. Eles tinham minas na ilha de Pátimos, onde forçavam os prisioneiros a trabalhar. Mas João disse, não vou trabalhar no sábado. E ele estava em espírito no dia do Senhor. E Deus veio a ele. A visão do Apocalipse pode ter vindo a João no dia de sábado. Vamos descobrir o que a Bíblia diz que é o dia do Senhor. Êxodo 20, versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado dos judeus. Ou Senhor. Veja novamente em Isaías 58, versículo 13. Se você desviar o pé do sábado quando desrespeitar alguma coisa, você limpará os pés nela. O texto diz que se você desviar o pé, significa que está seguindo sua própria direção com o pé. Não está fazendo a vontade de Deus, está seguindo o seu próprio caminho. Se você desviar o pé do sábado, de fazer o seu prazer no meu santo dia, o sábado não é um dia para entretenimento mundano e compras. É um dia santo, é um momento de comunhão, é um tempo para testemunhar, é tempo de estudo, tempo de descanso. Novamente, portanto, o Filho do Homem também é Senhor do quê? Do sábado. Então, que dia a Bíblia diz que é o dia do Senhor? O dia de sábado. Sabe, uma das razões pelas quais o pastor Doug se convenceu é que quando aprendi essas coisas pela primeira vez, você acha que eu saberia melhor por quê? Minha mãe é judia. Meus avós são judeus. E quando estou lendo a Bíblia, aceitando Jesus e indo à igreja no domingo, penso que algo não está. Está combinando aqui. Então eu ia até o pastor e dizia, pastor, por que vamos à igreja no domingo? Um deles dizia, bem, Doug, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e esse é o novo sábado para os cristãos. Eu disse, bem, isso é lindo. Eu perguntei, onde está a escritura para isso? Ele disse, bem, não temos uma escritura, mas temos uma tradição de longa data. E então li que Jesus disse que você tem uma ótima maneira de deixar de lado os mandamentos de Deus para observar sua tradição. Então procurei outro pastor e disse, pastor, por que vamos à igreja no domingo? Ele disse, bem, Doug, agora não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça, não precisamos guardar o sábado judaico. Eu disse sim, mas por que no domingo? Bem, ele disse, bem, porque eles faziam uma coleta no domingo. Você leu isso em 1 Coríntios capítulo 16. Eu disse, bem, eles faziam a coleta em vários dias da semana. Isso faz sentido? Bem, mas eles também tinham um serviço de comunhão. Eles partiam o pão. Eu perguntei se havia uma ordem. Eu disse, eu tenho uma ordem para o sétimo dia. E eu li onde diz que eles partiam o pão de casa em casa diariamente. Em que dia da semana Jesus morreu? Sexta-feira. É um novo sábado? Não. Quando foi a ceia do Senhor? Quinta-feira à noite. Isso é um novo sábado? Havia algo errado com o sétimo dia e Deus teve que mudá-lo? Ele cometeu um erro. Depois fui a outro pastor. Todos eles tinham respostas diferentes. Todos discordavam uns dos outros. Fui a outro pastor. Perguntei, por que vamos à igreja no primeiro dia e não no sétimo? Ele disse, pastor Doug, você leu no livro de Josué.
Josué orou, o filho parou, o sábado se transformou em domingo. Eu disse, bem, isso é criativo, mas por que eles ainda guardaram o sétimo dia por mais 1000 anos? Perguntei a 11 pastores e obtive 12 respostas diferentes. Eu disse, algo está errado, eles nem sequer concordam uns com os outros. Você verá uma lista de teólogos cristãos que admitem livremente que não há nenhuma escritura na Bíblia que nos ordene a guardar o primeiro dia como sábado, ou o primeiro dia como um sábado, que isso é puramente tradição. Número 14. Oh, que bênção mais fresca. Advém da observância do mandamento do sábado. Deus quer que sejamos amaldiçoados ou quer que sejamos abençoados? Resposta. Minha presença irá com você e eu lhe darei o quê? Eu lhe darei descanso. Você pode ler novamente onde Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, vocês estão trabalhando, estão sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Hebreus capítulo 3, isso está no Novo Testamento, desculpe-me, Hebreus capítulo 4. Diz, porque nós os que cremos entramos naquele e descanso. Quando Deus salvou os filhos de Israel da escravidão, do cativeiro e do trabalho no Egito, ele disse, vou levá-los para uma terra de leite e mel e vocês entrarão no meu descanso. O céu é comparado ao descanso de Deus. Jesus entrando em Cristo é comparado ao descanso. Alguém vai dizer, bem, pastor Doug, não precisamos mais guardar a letra da lei, apenas guardamos o espírito da lei. Você já ouviu essa? Já ouviu essa? A letra da lei diz que você não deve cometer adultério, certo? 10 mandamentos. O espírito da lei diz, não pense nisso em sua mente. Se eu disser, bem, não vou pensar nisso em minha mente, mas vou literalmente cometer adultério. Isso está certo? Ou será que Deus quer que guardemos a letra e o espírito? A letra da lei diz para não matar. O espírito da lei diz, não se irrite com seu irmão sem motivo, ou você será culpado de assassinato. Se eu disser, ó Senhor, vou matar essa pessoa, mas não pensarei nisso em meu coração. Eu guardarei o espírito, mas não a letra. Ou será que Deus quer que guardemos o espírito e a letra? Se você olhar para qualquer mandamento, Jesus disse que não se trata apenas da ação, mas da atitude. Mas Ele quer que tenhamos, se você tiver a atitude, você manterá a ação. Portanto, sim, Ele quer que guardemos o sábado literal, mas quer que desfrutemos o descanso em Cristo. Também, do qual Ele é um símbolo, Ele quer que guardemos ambos. Não é possível guardar o Espírito se estivermos ignorando a letra. A letra é elementar, é o começo, é a ação. Jesus disse que vai muito além disso. É uma atitude de descansar em Cristo. Amém? E Deus quer abençoá-los, amigos, por fazerem isso. Haverá uma batalha nos últimos dias sobre adoração. Adoração a Deus. O selo de Deus, adorar a besta. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Ambos diziam adorar o mesmo Deus. Um matou o outro por causa da maneira como ele adorava. Abel disse, eu vou adorar a maneira de Deus. O povo de Deus nos últimos dias vai adorar a maneira de Deus, o dia de Deus. Vamos voltar às Escrituras. Haverá um reavivamento em todo o mundo e Deus derramará seu Espírito, mas isso significa que haverá uma luta. Deixe-me lhe fazer uma promessa. Deus não vai lhe dar nenhuma verdade e sem capacitá-lo a resolvê-la. Ele lhe mostrará como, porque quer que você seja abençoado. Não se preocupe com o amanhã e como você fará isso. Deus os abençoe, amigos. Obrigado. Tenham uma boa noite e uma viagem segura para casa.